Galera, então, pra fazer esse vídeo aqui eu vou ter que falar um pouquinho baixo porque já tá de madrugada e desculpa a falta de animação se... Seja bem-vindo à análise mais pessoalmente egoísta e polêmica de otaku metida besta que você vai ver na sua vida. Ok, o que você acha de eu começar contando uma historinha bonita pra você? Toda história precisa de um protagonista, né? E nada melhor que um desenho bem bonito pra exemplificar o nosso personagem principal, ok? Esse é o nosso personagem principal e a gente vai chamar ele de... Tá, peraí. Akita. Beleza, a gente vai chamar o nosso protagonista de Akita. Ok, o Akita precisa de características que tornem ele único e praticamente inconfundível com outros personagens da ficção. Então, pensando nisso, eu preparei as seguintes características para ele. O Akita é magro, tem cabelo curto ou médio, usa óculos, é meio tímido, não se dá bem com o sexo oposto e provavelmente é um aluno exemplar. Quando ele chega na escola, ele fala com um amigo dele, que ao contrário dele é extrovertido, e ao contrário dele, ele tenta conseguir alguma coisa com o sexo oposto, mas a resposta pra ele é sempre negativa. Ah, peraí, não... Foi mal, galera, eu quase ia esquecendo. Naoto. Beleza, a gente vai chamar esse cara de Naoto. Porém, o Akita se desconcentra de tudo quando a paixonite dele chega. O nome da paixonite... Ah, droga, de novo. Peraí, galera. Ok, Hana, vamos chamar ela de Hana, ok? Continuando. A Hana não dá a mínima existência pro Akita, pois ela é concentrada demais em querer entrar numa universidade. Então ela não pode perder tempo fazendo alguma coisa além de estudar para as provas dela. Porém, uma coisa acontece com o Akita e isso simplesmente muda a vida dele de um jeito repentino e até demais. Simplesmente do nada, o Akita e os outros alunos da escola dele são atingidos por um meteoro. Tá, eu sei o que tá passando na sua cabeça agora, tá? Vai ficar melhor, eu prometo. A energia desse meteoro acaba fazendo com que os alunos da escola, incluindo o Akita, o Naoto e a Hana, ganhem poderes. Ok. O Akita conseguiu a criocinese, o Naoto conseguiu um poder de observação e a Hana conseguiu manipular a natureza. A partir daquele momento, considerando um time skip de cerca de 6 meses, a gente pode levar em conta o seguinte. O governo transformou a escola que o Akita estuda no internato para aumentar, controlar e instruir os alunos a usarem os poderes para o bem da população. O Akita fez uma amizade maior com a Hana e junto com o Naoto eles formaram uma equipe e além do mais eles precisam passar pelo primeiro teste para se tornarem alunos de nível 2. O que os permite usarem seus poderes fora das instalações escolares. Então daqui pra frente temos acontecimentos obrigatórios pro Akita, então eu decidi que esses acontecimentos devem ser explorados em arcos. O arco de aprovação de uso dos poderes, que vai ser um teste que os professores farão nos alunos. O arco de exploração do país, onde a equipe dos 3 mais outras de diferentes alunos fazem coisas benéficas ordenadas pelo governo. O arco onde a equipe enfrenta equipes de outras escolas para provarem ser os melhores alunos do país. Sim, o famoso arco do torneio. O arco da perda, onde os 3 percebem que o seu professor preferido, ao enfrentar um inimigo mais forte, acabou perdendo para proteger seus amados alunos. O arco do estresse, onde o próprio Akita e os outros não conseguem lidar com a perda do professor que eles mais gostam e decidem um plano para ser vingado do inimigo deles. No arco da vingança, eles descobrem que o inimigo é na verdade um ex-aluno do professor que foi desprezado por ele no passado, assim dando a ele um pouco de razão nas suas atitudes. Tá, eu sei, quase que eu me esqueci, peraí. Ok, a gente vai chamar esse cara de Kenichi, mas o Kenichi, que é ex-aluno, acaba sucumbindo a uma sede de poder para cumprir os seus objetivos e acaba ferindo gravemente a Hana na frente do Akita. O Naoto tenta acalmar o Akita, mas ele simplesmente não se controla e jura vingança absoluta pelo que acabou de acontecer, não se importando com as consequências. O Akita simplesmente não consegue controlar o seu poder, tamanha sua raiva, e deixa o seu gelo o corromper, fazendo com que ele sacrifique parte de sua consciência, porém, ganhe força e velocidade absurdas instantaneamente. O Akita luta contra o Kenichi, consegue vencer, só que o custo disso é alto, e ele vê que machucou pessoas enquanto estava descontrolado. Depois disso, o Akita anda sozinho por aí, sem animação pra vida, sem motivação e vontade de fazer absolutamente nada. Quando de repente a Hana e o Naoto encontram ele e o convencem de que os poderes precisam ser usados pro bem e com uma grande responsabilidade. Após isso, o Kenichi consegue o que quer novamente, passando por diferentes pessoas para cumprir o seu objetivo. Tudo é preparado para uma luta final épica, o Naoto e a Hana ficam mais fortes, assim também como o próprio Akita, pois como você já deve imaginar, o cara deve estar uns 500% motivado. Depois do combate épico, o Akita consegue conversar melhor com o inimigo e o convence a deixar suas motivações deturpadas de lado. Assim, o Kenichi se entrega para a polícia, é preso e em seguida o Akita, o Naoto e a Hana voltam às suas vidas normais. Agora é só repetir tudo que você viu até agora, aumentar a escala de nacional para global, caso seja pouco, aumentar a escala global para espacial e caso ainda seja pouco, aumentar a escala espacial para multiversal. E aí? Foi boa a história? Pois é, eu acabei de inventar esse roteiro. E enfim, quer saber a verdade?
Eu simplesmente detestei esse roteiro. Tá, eu realmente não quero passar a mensagem de que uma história boa não precisa apresentar valores edificantes. Existem obras que sim, elas conseguem fazer coisas como essa com maestria. O que eu tô tentando realmente dizer aqui é que uma ficção, mais especificamente um shonen, usa de uma regra crucial e comum demais para ser chamado de história promissora. Do que uma história precisa para ser promissora? Um roteiro bom? Um protagonista aceitável? Uma organização de arcos complexa? Não importa a ordem ou a forma que um autor resolve trabalhar essas coisas, se ele souber usar bem dos recursos narrativos, provavelmente com planejamento ele vai ter êxito. É só levar em consideração situações ficcionais na vida real. O que aconteceria se você encontrasse um caderno que tem a capacidade de matar qualquer pessoa cujo nome foi escrito nele? É óbvio que se você usar o caderno a modo sanguinário, a polícia vai tentar pegar você de qualquer jeito. Ninguém é Deus para ficar julgando o próximo de forma tão letal quanto brincar com a vida. Quem você pensa que é para decidir quem morre ou quem vive? Ok, e o que aconteceria se você tivesse quem você mais ama tirado de você na sua frente e decidisse se vingar no futuro? Mas tem um porém, como você pensa que vai fazer isso quando você literalmente mora e trabalha com a pessoa que tirou quem você mais ama de você? E caso você realmente consiga sua vingança, o que você vai fazer depois? Como você planeja lidar com o fato de tentar achar alguma motivação na sua vida depois que você completar sua vingança? Beleza, você se vingou, mas e aí? Agora você é uma pessoa vazia. Outro exemplo aqui, imagina que você é um médico e trabalha num lugar onde possui a oportunidade de cuidar das pessoas da mais alta sociedade. Só que simplesmente um civil comum chega antes de uma pessoa com poder político considerável e por pura bondade e ética você decide salvar o civil normal, pois ele simplesmente chegou primeiro. Resultado, a pessoa de poder político alto acaba morrendo e você perde tudo e tem sua carreira arruinada, a sua mina termina com você e você é rebaixado aos piores níveis de todos. Anos depois você supera o que aconteceu, trabalha como médico normal e salva um garotinho que levou uma bala na cabeça da morte certa, assim te dando satisfação por ajudar realmente quem precisa. Anos depois você descobre que o garotinho que você salvou é frio, calculista, psicopata, gênio e extraordinário, que começa a fazer um inferno na sua vida. E aí, o que você tentaria fazer? Pararia ele preservando a sua própria vida ou mataria ele assim garantindo a morte dele, porém a paz das pessoas ao redor desse caso? Todos esses conflitos físicos e mentais são muito bem tratados em seinens, que são histórias destinadas ao público mais velho. O foco desse vídeo aqui é falar sobre o público-alvo um pouquinho mais jovem, como o próprio nome japonês diz, as histórias que se encaixam na categoria do shonen. Eu realmente gosto de shonen, eu não possuo mais do que um problema aqui ou ali com eles. Tanto é que eu posso afirmar que existem shonens bons demais para serem criticados. Por exemplo, você já ouviu falar de Soul Eater? É literalmente um universo de porradaria franca baseado em Halloween. Olha o sol e a lua desse mundo, olha o design do professor da escola, olha essa vilã, olha essa arte, cara, é simplesmente incrível. A gente pode considerar também Kuroko no Basuke, um jogador de basquete que parece jogar muito mal e outro que é simplesmente um monstro, juntos decidem fazer com que o maior seja o melhor jogador de basquete do Japão. Ou então a gente pode considerar Hunter x Hunter, a história de Gon Freaks, um garoto doce e gentil que parte numa jornada para encontrar o seu pai perdido, onde no caminho faz amizades inusitadas e passa pelas mais diferentes situações. Existem shonens bons sim, com certeza não são todos que são ruins. O real problema aqui é uma maldição que está assolando grande parte dos shonens atuais e provavelmente comprometendo todos os shonens futuros. Eu gosto de chamar essa maldição de FAES, Fórmula Atual Estrutural do Shonen. Tá, eu sei que o nome é ruim, eu sei que isso parece uma sigla de alguma faculdade por aí, mas você vai entender melhor já já. Na minha humilde opinião ignorável, os shonens atuais estão aplicando uma fórmula de mesmice e mediocridade que chega a ser irritante e desesperadora. E eu separei todos esses motivos e exemplos em diferentes tópicos. Então, vamos lá. Quando se pensa na ideia de criar um protagonista, deve-se pensar naquela pessoa que vai transmitir diretamente a história para o espectador. Vamos a algumas características aleatórias. Que tal a gente tentar buscar um personagem distraído, negligente com a lógica, empático, infantil e guloso?
Vocês conseguiram sacar o problema? Eu dificilmente consigo escolher a dedo aqui algum protagonista que tenha características diferentes dessas. O máximo que eu consegui pensar nesse momento foi, sei lá, o Koro Sensei, e de resto eu teria que pesquisar e ver as obras deles. E quanto ao design do protagonista? Para exemplificar, vamos jogar um joguinho aqui rapidinho. Eu vou passar algumas imagens aqui e você vai responder para si mesmo qual desses seguintes personagens é o protagonista. Ok? Valendo! A consequência de fazer um protagonista espalhafatoso demais acaba resultando com que o design dele seja desconexo demais com o design da base de outros figurantes, ou até mesmo um dos outros personagens que ele pode se envolver na história. Sério mesmo, olha só pro Yugi, a diferença dele pro Joey é super perceptível. Lembrando que apesar do design do Yugi ser super detalhado desse jeito em relação aos outros, eu gosto demais, cara, ao mesmo tempo que é estranho, é incrível. Outro exemplo aqui, olha o Senko de Dr. Stone. Esse design de cabeça de cebolinha francesa é ótimo, beleza, tudo bem, mas olha só os cabelos do Chrome e do Taijo. Deu pra entender o que eu tô falando? Tá, já que eu expliquei isso, vamos jogar aquele joguinho de novo, só que dessa vez com outras obras. Dessas imagens que eu vou mostrar agora, qual dos personagens é o protagonista? Ok? Valendo! Vamos levar em consideração os personagens de Durarara. Analisando com mais precisão, qual que é o protagonista aqui? A resposta é esse moleque bem aqui, que é o Ryugami Mikado. Seja sincero, olhando para essa imagem que eu coloquei, você consideraria que além de protagonista, o Mikado é o dono e líder da principal organização anônima da cidade dele? E para complementar, eu acho que eu acabei de mandar uma informação falsa para vocês, porque na verdade todos os personagens aqui são protagonistas. Eu não tô zoando, eu tô falando sério, o anime é do tipo que trabalha igualmente todos os personagens. Então não se assusta, esses personagens aqui de design quase igual um ao outro, na verdade são importantíssimos pro plot do anime. Esse aqui é um cara que simplesmente sabe de tudo da cidade, essa aqui é uma vampira que consegue controlar um grande número de pessoas, esse aqui consegue jogar um caminhão em cima de você como se não fosse nada, esse aqui é líder de uma das maiores gangues da cidade, e essa motoqueira aqui que você provavelmente achou que fosse a protagonista, na verdade não tem cabeça, trabalha junto com o Mikado, é namorada do Shinra, que pode parecer só um civil com design normal, mas o cara é simplesmente um médico habilidoso que só tem 24 anos. Vamos levar em conta agora essa imagem aqui de Bleach. É óbvio que o protagonista aqui é o Ichigo, ele se diferencia muito dos amigos dele que estão nessa imagem, mas vamos dar uma olhada nos capitães e tenentes de Bleach. Eu tenho certeza que esse cara aqui, esse outro cara aqui, esse cara aqui, esse outro cara aqui, essa mina aqui, essa outra mina aqui e também esse cara aqui tem muito mais cara de protagonista do que o Ichigo. E sabe quem de Bleach que tem mais cara de protagonista do que o próprio Ichigo? O Kaien, que é simplesmente o Ichigo, só que de cabelo preto. Existem muitas diferenças de universos em shonens. A única coisa que não muda é a estrutura de descobrimento usada para ser apresentada para o espectador. Boku no Hero Academia é um shonen ambientado num mundo assimilado ao nosso, com heróis, conflitos políticos e morais. Naruto é um shonen com ambientação feudal japonesa misturada com ninjas. Black Clover é um shonen de magia ambientado na Idade Média. Kimetsu no Yaiba é um shonen ambientado no período Taisho japonês com uma pitada de sobrenatural. Agora eu vou dar 5 segundos para você responder. Em qual desses shonens aqui o protagonista deseja ocupar o mais alto cargo do universo dele, é extremamente bondoso, puro e fica muito zangado quando mexem com os amigos dele? Se você acha que é o Naruto, parabéns, você errou. Isso porque de todas as alternativas que eu dei, todos os protagonistas querem as mesmas coisas e são do mesmo jeito. O Midoriya quer ser um grande herói, é gentil com todo mundo e provavelmente vai ficar zangado se você tentar machucar o Bakugou ou o Uraraka. O Naruto quer se tornar Hokage, é uma pessoa pura demais para esse mundo e provavelmente vai ficar zangado se você machucar o Sasuke ou a Sakura.
principalmente o Sasuke. O Asta quer ser o Rei Mago, é totalmente de boa com seus amigos próximos e provavelmente vai ficar com raiva se você machucar o Yuno ou a Noelle. O Tanjiro entrou numa jornada para proteger a sua irmã, que foi a única família que restou para ele depois daquele desastre. Tem uma pureza quase impossível e provavelmente vai te dar uma cabeçada se você tentar machucar a Nezuko. Cara, eu não tô inventando, ele literalmente deu uma cabeçada no Shinazugawa depois que ele apunhalou a Nezuko. Vamos complementar com aquela história que eu criei no início do vídeo? O Akita quis se tornar o aluno mais poderoso do colégio para ajudar seu país. Ele é introvertido demais, o que acaba resultando em uma gentileza muito grande, e provavelmente vai ficar zangado se você tentar ferir a Hana ou Naoto. E aí, deu pra entender o que eu tô falando? Isso aqui eu não poderia deixar de falar, então eu acho que eu vou deixar vocês raciocinarem. Digamos que esse cara aqui dizimou uma das províncias do seu país, feriu inúmeras pessoas, matou mais pessoas ainda, quase matou um dos seus amigos mais próximos na sua frente, trabalhou para quase matar a pessoa que foi sua maior inspiração e nesse momento está quase destruindo a sua escola. Dessas alternativas, o que você pensaria em fazer com ele? Alternativa A, descer a porrada nele. Alternativa B, matar ele. Alternativa C, jogar ele no limbo. Ou alternativa D, perdoar ele. Se depois de todos os crimes que esse cara cometeu, você achou a opção D uma coisa de besta, parabéns, você tem o mínimo possível de massa cinzenta. Porque quem realmente sofreu tudo o que esse cara fez, quer perdoar ele. Outra pergunta, se você tem um sonho e quer compartilhar com outra pessoa, de que forma você deseja falar para ela? Alternativa A, guardar para você. Alternativa B, chamar pessoas para te ajudar. Alternativa C, treinar para ter a capacidade de seguir seu sonho. Ou alternativa D, gritar incansavelmente que nem um desgraçado. Eu não sei qual que seria a opção que você escolheu, mas eu consideraria chamar pessoas para me ajudarem. E quando o sonho for alcançado, recompensar todas elas por me ajudarem nessa caminhada. Mas parece que a primeira coisa que o Asta fez foi escolher a opção D. O que eu realmente estou tentando dizer aqui é que não tem problema nenhum no personagem ser gentil demais e escolher características que uma pessoa normal não escolheria, que é escolher a rota da bondade quando o assunto são seus agressores. Mas como eu falei, grande parte dos personagens atuais, principalmente os protagonistas, estão tendo essa mesma característica, sem nenhuma variação para o outro. Olha só alguns exemplos de acerto. Em Shingeki no Kyojin, num mundo completamente comprometido pela guerra, o Eren foi forçado a não ver saída, além de nada mais nada menos que dizimar 80% das vidas do planeta pisando em cima delas. Ah, mas Joelzinho, então você apoia genocídio? Não, seu animal, eu só quero dizer que trazer dilemas e situações difíceis para um protagonista e os outros personagens de uma obra deixa ela mais viva, mais complexa, mais humana e consequentemente mais real. O genocídio que o Eren fez é completamente errado, eu sei. Mas se ele não fizesse isso, o Zeke provavelmente concluiria o plano dele de fazer uma eutanásia nos genes do povo de Eldia. E como consequência, eles não teriam mais filhos. E como consequência disso, futuramente todas as pessoas da nação dele iriam desaparecer com o tempo. Foi a única coisa que o Eren viu como opção para fazer naquele momento. E no final não adiantou absolutamente nada, o Eren se deu ao luxo de ser separado pelos amigos dele e como consequência aconteceu o inevitável. Anos depois o ódio das outras nações dizimadas pelo Eren não foi apagado e Eldia foi bombardeada mesmo que anos depois do legado dele. É isso que eu quero ver nas histórias, dilemas que deixam ela mais viva. A geração dos milagres de Kuroko no Basque decidiu se separar para alimentar a competitividade do basquete no país deles, justamente para salvar um esporte escolar que estava sendo quase descontinuado por conta do desânimo dos outros alunos normais. A gente realmente tem que jogar contra esses caras? Pra quê? Pra ser eliminado todo ano e a história se repetir? Deixa eles que com certeza o Internacional futuramente vai ser nosso. Não precisa se preocupar, é melhor eu tentar jogar outro esporte. Mas não, a separação deles aumentou a competitividade, reacendeu a paixão dos alunos das escolas pelo basquete e fez com que a Winter Cup fosse uma das melhores edições do campeonato de basquete escolar da história deles. E não, Midoriya, não é perdoando o Shigaraki que você vai conseguir salvar o seu país. Com o assassino anarquista, a conversa é zero. Ou você escolhe dar um jeito nos seus inimigos de uma vez por todas, ou você simplesmente sacrifica os seus amigos em prol da sua bondade e da sua moral. Você escolhe. Alguém aqui já parou pra pensar que ultimamente a estrutura das histórias nos shonens estão literalmente trabalhando a mesma coisa? E aí, vamos testar? Vamos levar em consideração as mesmas histórias dos exemplos anteriores. Naruto,
Boku no Hero Academia e Black Clover. Todas essas 3 histórias possuem praticamente a mesma estrutura: um arco de introdução, um arco de torneio, um arco de treinamento e um arco de luta final. O Naruto é introduzido como um garoto que quer ser o Hokage da vila, o Midoriya quer ser um grande herói e o Asta quer ser o Rei Mago. O Naruto se mostra uma pessoa determinada e cria uma rivalidade com o Sasuke. O Midoriya se mostra um garoto determinado e já tinha desde sempre uma rivalidade com Bakugou. O Asta é muito esforçado e desde que se entende por gente possui uma rivalidade com o Yuno. O Naruto vê uma oportunidade de se tornar mais forte fazendo o exame Chunin. O Midoriya vê uma oportunidade de se mostrar ao mundo participando do festival esportivo e o Asta participa do torneio de entrada para os Cavaleiros Reais. Para ficarem mais fortes, o Naruto treina com o Jiraiya por 3 anos, o Midoriya treina sua velocidade com o Gran Torino e o Asta treina nas fontes termais com a Mereoleona. Para finalizar a caminhada deles, o Naruto enfrenta Kaguya, o Midoriya está enfrentando o Shigaraki nesse exato momento e o Asta está lutando contra o reino de Spade. Entenderam as semelhanças? As temáticas sempre são diferenciadas, mas tudo acaba no mesmo bolo. E o pior, no final nem tem uma cerejinha em cima desse bolo, cara. Ah, e falando em final... Me tira uma dúvida, por que motivo os shonen são trabalhados em um puro suco consistente e na maioria das vezes eles são concluídos com um final não satisfatório para os espectadores? Muitos fatores podem acabar sendo cruciais para o fim de uma obra ser satisfatório ou não. O final de Bleach deixou tantas perguntas em aberto que dava para ter feito o dobro dos capítulos lançados só para responder essas perguntas. O final de Naruto foi tão desconexo com a história que se certas coisas mudassem ao longo do caminho tudo seria mais claro. O final de Kimetsu no Yaiba foi totalmente anticlimático, com direito ainda ao clássico clichê de descendentes felizes anos depois. O final de Darling in the Franxx é tão inusitado que chega a ser ridículo. Eu não sei como é que pensaram que aquilo seria uma boa ideia. Parece que o final feliz é o maior algoz das obras shonen que a gente está acostumado. Se Bleach acabasse com a Soul Society sendo destruída e o Yu Habarra conseguindo o que queria, apesar de chocante seria conexo, o poder dele era tão colossal naquele ponto que faria total sentido. Se Naruto acabasse com o Naruto, o Sasuke e a Sakura e os outros sendo derrotados pela Kaguya, mas de alguma forma impedindo que o Tsukuyomi Infinito fosse ativado, seria um ótimo motivo para um cliffhanger ser feito, já que a ideia era um time skip para contar o resto das coisas que não deu para o Kishimoto mostrar. O que achariam de uma história no mesmo universo anos depois, só que sem o Naruto e o Sasuke? No futuro, onde as duas maiores forças do universo deles não estão mais lá para ajudar, os descendentes poderiam ter uma abertura maior de roteiro. Sem os Deus Ex Machina da série, as dificuldades voltariam e o esforço de todos voltaria a ser lógico. E Kimetsu no Yaiba... ah, meu pai do céu. O peso de todas as mortes que aconteceram naquela luta final contra o Muzan foi reduzido a 0 depois que a autora adotou um final feliz para a obra. É óbvio que eu não tenho nada contra finais felizes, mas é bem anticlimático uma história cheia de tragédia terminar bem. Na verdade, o problema nem é terminar a história bem, é terminar ela bem simplesmente do nada. A história tem morte, dor, tragédia, só que simplesmente explode na sua tela serotonina com gerações posteriores. E Darling in the Franxx... ai, cara, pelo amor... olha, eu não odeio Darling in the Franxx por inteiro. Na minha opinião, é um anime que possui uma das melhores direções e roteiro de toda a história dos animes. É sério, a construção que os criadores deram pra essa história poderia dar pra ela um final com potencial infinito de satisfação. O grande problema do final de Darling é que aquela invasão alienígena dos Virme que simplesmente chegou, cara, do nada. O pessoal tava lá, lutando de boa, e a gente descobre que eram os alienígenas o tempo todo. Tá, eu sei, o anime envolve espaço, poderia ter alguma coisa do tipo uma hora ou outra, eu sei. Mas explicar isso em metade de um episódio e usar os 2 últimos inteiramente para enaltecer a relação da Zero Two e do Hiro já foi simplesmente forçado demais. Um final aceitável, logicamente na minha opinião totalmente irrelevante, seriam 2 alternativas. Primeira, os Virme vencem e o anime mostra aquela clássica cena do final da Zero Two e do Hiro se conhecendo em uma encarnação posterior. Ou segunda, o Hiro e os outros conseguem vencer os Virme, assim como acontece no anime normal. Só que todos eles perdem as memórias, com exceção da Zero Two, que teria que se esforçar para fazê-los lembrarem de tudo que eles passaram juntos. E é claro, tentar dedicar um episódio inteiro pro Futoshi. Todo mundo teve um episódio especial, menos ele. O anime inteiro abordou sobre a complexidade do amor, e o próprio Futoshi, que mais sofreu com isso, foi totalmente ignorado, pois a marca de 25 episódios seria estabelecida antes e o final seria mais rushado ainda. Ainda na minha humilde opinião, totalmente irrelevante, Darling in the Franxx poderia ser estendido
pedido para que seu universo fosse melhor trabalhado. Eu, se fosse produtor executivo com capital suficiente para isso, investiria para pelo menos o dobro de episódios. Mas, obviamente, todos esses desvios de ritmo de histórias nos shonens possuem motivos. Naruto terminou de forma desconexa por causa do cansaço do Kishimoto. Imagina ter que desenhar um capítulo de quase 20 páginas toda semana por mais de 15 anos, cara. Pelo menos tem uma segunda geração pra gente ver os detalhes que o autor deixou de colocar no Shippuden. Bleach terminou por vários motivos. A saúde do Taito Kubo, diminuição no número de vendas, entre outros fatores. Pelo menos o Kubo não parou com a obra, iniciando outra obra no mesmo universo e adicionando um arco novo que vai ser lançado em breve. Isso sem contar as novels feitas para aprofundar a história. Nada que resulta nessas catástrofes é por acaso. Histórias ótimas sendo rushadas para no final exibirem uma conclusão que não agrada a maioria dos leitores. Chegou a ser uma coisa normal. Mas isso acontece, cara. Infelizmente, isso acontece. Urataro, por exemplo, é um mangá que possui uma arte absurda, uma história envolvente e plot twists quase inacreditáveis. Acabou sendo cancelado quase que instantaneamente com cerca de 50 capítulos. Acontece. A identidade criativa de uma obra shonen pode variar muito. Nesse meio existem monstros sagrados e desastres quase inacreditáveis. Masashi Kishimoto simplesmente pegou um de seus desenhos aleatórios que fez quando era criança e transformou num dos maiores sucessos de toda a ficção. Mas a sua obra posterior não fez nem metade do sucesso da primeira. Tá tranquilo, isso acontece. O Akira Toriyama transformou um dos contos mais famosos ouvidos em sua infância para fazer o maior fenômeno quando se trata de shonen. Hoje a obra pode até dividir opiniões por já ter dado o que tinha que dar, só que os fãs continuam lá firmes, é a história que foi feita. Hiromu Arakawa venceu todas as barreiras que tinha que vencer, como o preconceito que sofria por ser uma mangaka mulher em meio a tantos homens profissionais. Ela venceu e fez uma das obras mais icônicas da história. Kohei Horikoshi, depois de algumas tentativas, conseguiu consolidar sua obra como uma das mais lidas da Shonen Jump atualmente, que apesar de claros problemas, demonstra uma clara experiência e controle dos seus personagens, motivações, acontecimentos e tudo mais. Eiichiro Oda fez um marco na indústria. Apesar de longa, a sua história conseguiu conquistar muitas pessoas e atingiu patamares inacreditáveis, como anos seguidos sendo o mangá mais vendido do mundo. Um dos meus sonhos como criador de conteúdo é criar uma obra shonen que seja minimamente aceitável, com plot twists, trabalho de personagens, roteiro, conclusões e final na medida certa. E com isso, agradar o máximo de espectadores possível. É óbvio que minha capacidade para isso é praticamente zero no momento, considerando que mesmo autores já consagrados já falharam. Uma grande parte obtém sucesso e a outra falha. Então daqui pra frente eu tenho duas opções: esquecer minhas criações de uma vez por todas, me dedicar a ser a mesma pessoa de todo esse tempo apenas apreciando diferentes obras e não criando absolutamente nada, ou simplesmente correr atrás disso. E eu nem tô considerando a história do Akita, da Hana e do Naoto. Não, nada disso. Eu tô falando de outra coisa. Mas quem sabe numa próxima oportunidade eu falo disso. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Requiem Nova.